Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma conversa aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. E o tema dessa nossa conversa de hoje é a ortodoxia sob um novo aspecto, tá? O que eu quero trazer para vocês? Geralmente, ortodoxia, quem está chegando aqui de paraquedas, quem nunca viu nada de Chesterton, quem só ouviu falar de Chesterton está chegando aqui agora querendo ver qualquer coisa para começar a sua caminhada de conhecimento do grande autor. Ortodoxia é um livro de Chesterton escrito em 1908, onde ele vai responder a uma certa provocação acerca de qual é a filosofia pessoal dele. Né? Há um autor, né, uma das pessoas com quem Chesterton, né, dialogava ou entrava em disputas ali, então, né, em debates, disse assim, olha, eu vou me preocupar com a minha filosofia pessoal quando o Sr. Chesterton apresentar a dele. Isso por quê? Porque Chesterton acusa em algum grau os hereges, na sua obra anterior, de 1905, de serem hoje esse motivo de uma certa vanglória para vários autores contemporâneos, o fato de serem transgressores, de não terem uma ortodoxia, não terem um corpo de ideias unitário ao qual propor e, na verdade, se orgulharem de ser disruptores, serem transgressores dos corpos de ideias unitários que estavam ali, das filosofias, das teologias e assim por diante, tá? Só que em algum grau, o Chesterton está fazendo o que ali? O Chesterton está fazendo uma apologia de si mesmo, uma defesa de si mesmo. E ali, talvez isso cause, a primeiro momento, se eu digo assim, que essa ideia de justificar-se, ela tem um momento positivo, né, e um negativo. E eu acho que hoje em dia, talvez o negativo esteja mais em alta do que qualquer ideia de positividade disso. Geralmente o que a gente vê? A maioria das pessoas, quando começa a se justificar, elas estão procurando uma forma de dizer que é aceitável aquilo que no fundo não é. Né? Ou seja, elas têm um defeito, ou tiveram uma negligência, ou poderiam ter previsto alguma coisa que não previram, agora as consequências vieram, as críticas vêm na sequência, e elas começam com aquele, talvez você esteja familiarizado com a expressão, o famoso veja bem, né? Não, mas não é bem assim e tudo mais, onde seria muito mais simples ela simplesmente dizer desculpa, de fato errei, não consegui fazer como era o previsto, não aproveitei o tempo e o recurso que tinha, e vou, né, fazer o propósito de melhorar da próxima vez. Até porque a maioria das pessoas não está muito interessada no fato do seu processo pessoal de melhoria. Elas estão pensando, na verdade, no fato de que demandavam alguma coisa de você, você não entregou. E a crítica dela é essa. Aliás, algumas pessoas começam, inclusive, a entrar em elementos existenciais e assim por diante, quando na verdade o cara nem sonhava em criticar esse aspecto da vida dele. Né? Ou seja, você simplesmente está falando para um funcionário, para um colega de trabalho, para alguém que você tem uma relação afetiva, que faltou alguma coisa. Né? Você quer saber em algum grau o que a pessoa vai fazer em relação a isso. Das motivações profundas que levaram a essa ausência ou não, geralmente as pessoas não estão demandando que você explique isso para elas, certo? Então, por isso, na avassaladora maioria dos casos, a maioria das justificativas, elas são inúteis, quando na verdade não são até mesmo às vezes desonrosas, certo? Então, essa atitude humana da justificativa, e onde para a maioria das pessoas a melhor coisa era simplesmente dizer errei, farei melhor da próxima vez, ou o que eu posso fazer para remediar aquilo que faltou. Tá? Agora, nós temos em mais de um intelectual ao longo do tempo essa ideia de uma apologia de si mesmo. Tá? E esse apologia de si mesmo existe em dois aspectos. Existe no aspecto de que essa pessoa quer clarificar para si mesma o que acontece com ela, ou com alguma coisa que tenha causado uma crise, um mal-estar e assim por diante, certo? Até se a gente vai olhar, essa própria ideia, está isso em algum grau já presente no famoso Apologia de Sócrates, tá? Escrito, né, o que chegou até nós, né, por autoria de Platão, tá? E nisso, o que eu estou querendo tanto o autor quer entender e quer propor a compreensão para os outros, certo? Isso é importante, tá? Por que não é a mesma coisa do primeiro caso?
esse tipo de livro. A Apologia de Sócrates, no caso Platão trazendo até nós. Alguns podem dizer que na verdade não, mas aí é Platão que nos traz o texto. Pois muito que bem, mas Sócrates aparece falando em diversos momentos ali dentro da obra. Tá? Depois nós temos, né, as confissões, que não deixam de ser uma forma de apologia de si mesmo, mesmo diante de si mesmo, uma defesa de si mesmo. E é importante entender, defesa não significa justificativa de erros. Né? Defesa significa justamente procurar entender qual é a verdade profunda de si mesmo. Tá? Porque não é verdadeira defesa para ninguém querer mentir para si e para os outros acerca de quem se é ou do que se fez. Tá? Então tem as confissões, mas o exemplo mais claro disso é as confissões de Santo Agostinho, onde ele procura tanto entregar para nós uma narrativa acerca da sua trajetória pessoal, em busca do seu estado atual, que é o estado de conversão, de cristianismo e assim por diante. Mas a gente percebe que existem ali partes do livro de Santo Agostinho que não são meramente ele falando de si mesmo ou refletindo sobre suas experiências ou o aprendizado que teve delas. Ele está de fato refletindo sobre coisas que o transcendem, sobre Deus, sobre o cosmos, sobre o tempo e assim por diante. Tá? Depois nós temos, ao longo do tempo, vou dar um salto enorme aqui, certo? Mas eu gostaria de focar em 2 livros, então, além do Ortodoxia, um outro livro anterior, Ortodoxia, de um autor que várias pessoas relacionam a Chesterton, que é o cardeal John Henry Newman, que é santo, hoje canonizado. Newman se encontra numa situação onde ele tinha levado à frente um movimento religioso dentro da igreja anglicana, que botou vários pontos de comunicação e não de oposição entre o credo anglicano e o credo católico ou mesmo de outras comunidades cristãs ou igrejas cristãs como os ortodoxos, tá? Então, o Newman faz isso. E várias pessoas já começam a sentir, de alguma forma, um filocatolicismo, uma simpatia pelo catolicismo dentro desse discurso do Newman. De forma que um dos últimos discursos dele dentro desse movimento vai falar, na verdade, acerca, né, de uma grande similaridade entre o credo anglicano, uma abordagem do credo anglicano, a partir daquilo que existia em comum com a Igreja Católica. Então, quase que uma leitura católica, né, daquilo que era a experiência de fé do anglicanismo. Tá? E claro, isso aí acaba sendo muito mal recebido e assim por diante. E depois vem a conversão do Newman ao catolicismo. Então, o que o Newman precisa fazer nesse contexto? Ele precisa responder, ele sentiu a necessidade pessoal de responder àqueles que dizem que ele, ainda como anglicano, já era, na verdade, um católico oculto. E que só não deixou isso claro para trazer o maior número de caras enganados de que o que ele propunha era anglicanismo, mas na verdade já era catolicismo. Então ele vai explicar por que não é isso. E como ele se deu conta de como as coisas se passavam ao longo de um processo, e que este processo, sem nenhuma intenção pregressa de conduzir nem a si nem aos outros à fé católica, acabou resultando nisso. Tá? Isso é Apologia Pro Vita Sua, é o nome do livro do Newman. Apologia Pro Vita Sua, significa apologia pela própria vida, em defesa, né, de si mesmo. Tá? E quando nós chegamos em ortodoxia, de fato, o Chesterton quer nos entregar algo como que uma filosofia pessoal. Ele mesmo vai dizer, lá no começo de ortodoxia, aquilo que ele diz assim, ó, eu estava querendo produzir a minha própria heresia. Meio que mostrando o que? Isso é muito legal, pessoal. Percebam isso quando vocês estiverem diante das 2 obras, tá? Isso aí está contido hoje, se vocês quiserem, né, edições de muita qualidade dessas 2 obras. Nós temos hoje um box que é os clássicos de Chesterton, tá? Que nós temos o Hereges, Ortodoxia, por essa relação natural, certo? E também o Homem Eterno, que é um desdobramento, né? Vamos chamar assim, uma grande síntese, né, do próprio Chesterton acerca da experiência humana e da experiência humana a partir, né, do elemento da pessoa de Jesus Cristo, né, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, segundo o credo de Chesterton, que é o credo católico, o credo cristão, tá? Então, o que o Chesterton nos entrega ali em ortodoxia? Ele acaba mostrando, certo, como é que ele estava lá, naquele lugar, aonde ele não critica, né, as pessoas ou as formas de pensar presentes em Hereges, certo? 3 anos antes,
como alguém que está pairando de cima, alguém que está pairando por cima desta confusão ou dessa atitude que ele critica, certo? E aí ele olha para aquilo de cima e julga e diz: você é um herege, você está se vangloriando de não ter uma filosofia pessoal, vocês acham que há algo de bonito em só desconstruir e não propor, e papapá, né? Mas ele mesmo explica de alguma forma que ele fala com a propriedade de quem já esteve naquele lugar. Ele queria formar uma filosofia pessoal que, na verdade, era a forma dele de crítica de tudo que está aí, vamos dizer assim, tá? Só que ele começou a perceber que se ele queria ser coerente com aquilo que ele tinha vivido e experienciado, ele, na verdade, estava cada vez mais aproximando a filosofia pessoal, a sua heresia pessoal, a sua tentativa de libertação, nesse sentido muito liberal, muito iluminista, do livre pensador, daquele que acorda do sono dogmático e assim por diante, outras expressões que graçam aí, que tem pela filosofia moderna e contemporânea, certo? Ao fazer esse movimento, buscando ser coerente com o que ele via da realidade, cada vez mais próxima ficava esta sua filosofia pessoal da ortodoxia. Ou seja, quando eu pego ortodoxia, na verdade eu estou falando de um homem que percebe que a sua tentativa de transgressão, de novidade, de originalidade, assim por diante, na verdade fica vazia, né, de significado, fica vazia de sentido na sua própria vida, se ele quiser, né, ir contra vários elementos que estão presentes na tradição, no cristianismo, na civilização ocidental, certo? Rodrigo, ele abraça isso, olha, ele mesmo está comentando, olha, eu não abracei essas coisas por causa de um argumento de autoridade, né? Eu tive, naturalmente, que das duas uma. É praticamente isso, pelo menos a leitura que eu faço, você também faz a sua leitura, você percebe se você tem essa impressão. É praticamente Chesterton me dizendo assim, ó, ou abrir a mão de quem eu era, ou abrir a mão de quem eu sabia ser, ou percebia e tinha consciência de quem era, ou eu admitia nessa minha filosofia pessoal esses elementos que concordavam com tradição, com cristianismo, com a civilização ocidental, como a recebi, e assim por diante. Né? E é nisso que eu quero cravar muita semelhança, porque quando o Newman nos entrega também o seu Apologia Pro Vita Sua, ele nos diz isso, olha, chegou uma hora que ou eu me tornava católico ou abria a mão do cristianismo como religião, porque não tinha como continuar numa coisa sem aderir a outra. E o Chesterton praticamente também nos diz isso, não referência necessariamente ao catolicismo, mas referência a isso. Ou eu passava ao time daqueles que afirmavam certas ideias, ou muitas das ideias, ou a essência das ideias consolidadas na filosofia clássica, na civilização ocidental, no cristianismo e assim por diante, ou simplesmente teria que colocar como falso boa parte da vida que vivi ou da leitura que fiz do mundo. E o problema não é nem esse, o problema é que eu não tenho argumentos para isso. Por que eu iria negar essas coisas? Porque eu ia ficar mais popular, porque eu ia ter um séquito de pessoas que iam aceitar de maneira mais tranquila isso. E só para vocês entenderem qual é o clima, o próprio Chesterton acaba nos dizendo isso, que o clima da Inglaterra onde ele cresceu, e cresceu tanto como homem como pensador, é o clima de uma Inglaterra que confessionalmente era mais ou menos cristã, majoritariamente anglicana, mas que no fundo, na prática da sua vida era agnóstica. Ou seja, o que é o agnóstico? Aquele cara que a princípio não bota, não tem o credo ateu, que é o credo de que Deus não existe, que acredita piamente que Deus não existe, ou se esforça para acreditar nisso, certo? Mas, ao mesmo tempo, não vai angariar grandes decisões a questão da existência de Deus. E aí, quando Chesterton publica suas ideias de ortodoxia, há um relato em que ele sentou ao lado de uma pessoa num jantar e a pessoa parece que elogia no primeiro momento o seu livro, Ortodoxia, mas depois pergunta para ele, quase que piscando o olho,
Ah, mas o senhor acredita realmente nas coisas que escreveu ali? Como se Chesterton fosse um polemista que estivesse provocando a sociedade do seu tempo e vendo o que acontecia quando ele escrevia ou afirmava aquelas coisas pública e descaradamente, eu poderia dizer também. Ah? Então, Chesterton, para surpresa desse senhor, não sei se para a crença dele, mas para surpresa dele, vai afirmar que sim, o livro não é uma mera peça de polêmica, ainda que possa ser polêmico, certo? Então, em suma das coisas aqui, o que a gente leva dessa atitude chestertoniana, certo? É o desejo, principalmente para aqueles que se aproximam de Chesterton com o desejo de cultivarem uma vida também do intelecto, tá? Ou seja, colocarem, assim como você deve ter aí, alguns têm, né? Ah, vou colocar ali, fazer exercícios, comer fibras, tomar água, ter algum tempo, né, de oração pessoal, uma série de coisas, né? Cuidar dos vários aspectos da vida. Vou ter alguma coisa de vida intelectual. Qual é o caminho de vida intelectual que Chesterton propõe em ortodoxia? Uma vida intelectual que tem a ver com a minha busca de me tornar alguém cada vez mais coerente com aquilo que eu percebo da realidade, certo? É isso, tá? Ah, isso vai agradar uns, vai desagradar outros, alguns vão se tornar entusiastas e praticamente fãs meus por isso, outros vão querer a minha cabeça uma bandeira de prata, que seja, certo? O que importa de toda a minha vida, e ainda mais em algo tão elevado como a questão do intelecto, certo? É que a minha vontade e as minhas decisões sejam coerentes com o que eu percebo da realidade, tá certo? Vou ficando por aqui, espero que essa reflexão tenha ajudado você a melhorar a sua leitura de Chesterton ou melhorar a sua leitura no geral. Até a próxima.